Só tem picareta nessa família. Só que a turma das costas quentes, né, vem tentar apagar incêndio, protegê-los, porque são todos a mesma máfia. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Falar um pouco do Lula, então. Eu achei essa notícia uma puta sacanagem, se me perdoam o trocadilho, né? Garotas de programa agora serão obrigadas a pagar imposto sobre serviço. Quer dizer, a turma do Tachad, a turma com tara por mais impostos, não alivia nem para as suas mães. Ops. Agora, cá entre nós, vai ter muita evasão fiscal. Hein? Quem é que vai ficar pedindo nota fiscal para prostituta? E a gente sabe que, no fundo, a política é a segunda profissão mais antiga que existe, mas com muita semelhança à primeira. Quem dizia isso era Ronald Reagan, alguém que é admirado por todos os liberais clássicos e todos os conservadores da boa estirpe. Claro, tem uns ou outros que preferem atacá-lo, demonizá-lo, porque no fundo odeiam o livre mercado. Mas esses podem se dizer de direita e não são, assim como o Joel Pinheiro se diz um liberal e todo mundo sabe que ele é um liberal, entre aspas, que é o liberal americano, ou seja, um progressista, um social-democrata, né? E olha a coluna do Joel na Folha essa semana. A democracia não está em risco nessa eleição. Aí você olha e fala assim, tá sim? Como que não tá? Aí você vai ver a explicação dele. A esquerda brasileira tem sido pródiga na acusação de golpe. A explicação para o protagonismo de Bolsonaro é bem simples, ele tem voto. Ah, então o Joel está dizendo que não corre risco a democracia pelo lado do Flávio Bolsonaro. Mas isso a gente já sabia. Só que, e pelo lado do PT? E se o Lula for reeleito para o seu 4º mandato, mais 1,5 da Dilma? O país aguenta? A democracia aguenta? Olha o que está vindo à tona. Olha os escândalos de corrupção, olha as estatais. Olha o autoritarismo. Olha a tentativa incessante de emplacar a censura, o PL das fake news e por aí vai. Olha o Brasil na geopolítica sentando no colo do eixo do mal. A democracia corre perigo, sim, Joel. Com o Lula, mas isso um liberal como você não teria coragem de dizer. Bom, Lulinha movimentou 19 milhões de reais em 4 anos. Vocês vão lembrar que pesquisaram a vida inteira dos filhos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, desde que o Flávio, o mais velho, começou a engatinhar. A Globo dava notícia juntando 30 anos de movimentação. O Queiroz movimentou alguns poucos milhões em muito tempo. Era assim que eles davam as manchetes. Em 4 anos, o Lulinha, que até pouco tempo atrás era monitor de zoológico, que eu não sei exatamente o que quer dizer, mas talvez limpasse esterco de elefante, ele movimentou 19 milhões. E é mesada para cá e para lá, né? Os amigos do sítio lá, que não era do pai dele, imagina, só tinha os pedalinhos com o nome dos netos. Era mesada de 700 mil para um, para outro. Ele recebia de 300 mil do Careca. Não o Careca do Master, né? O Careca do INSS, que são 2 agora, né? Então, é absolutamente estarrecedor. Ele alega o quê? Herança da Dona Marisa? Bom, a Dona Marisa também podia se explicar antes de falecer. Como é que ela acumulou uma fortuna de mais de 10 milhões vendendo produtos da Avon? O Lula também pode se explicar por que é multimilionário. Palestras inexistentes para Odebrecht, para JBS. Enfim, é uma família que é toda ela um caso de polícia.
Ninguém consegue explicar ali a origem de recursos, porque são todos ladrões, como diria o vice do Lula, Geraldo Alckmin. São ladrões que voltaram à cena do crime e estão se lambuzando uma vez mais nesses escândalos, como o escândalo do INSS. O Lulinha teria, inclusive, admitido que pegava carona, viajava junto com o careca do INSS, ficava na casa ligada a ele, aliás, a grande amiga dele, né, que se diz herdeira do CS First Boston, do Credit Suisse, né, a Roberta, tá mandando recadinhos para os emissários do Lula dizendo que não vai cair sozinha. Fogo no parquinho. E um empresário teria levado provas de algum ministro importante muito próximo de Lula para o secretário de Estado americano sobre tentativa de achaque, leia-se extorsão. Ainda não sabemos quem são os envolvidos, mas aqui nos Estados Unidos a coisa é mais séria. Fogo no parquinho. Mas, claro, o Lulinha tem costas quentes. A CPMI do Master conseguiu quebrar seu sigilo e o Flávio Dino, o comunista amigo de uma vida toda do Lula, estendeu a anulação das quebras de sigilo para Lulinha e outros. Aí tem que ser caso a caso agora votado. Pelo menos o André Mendonça acatou o pedido da Polícia Federal e autorizou a quebra de sigilo do Lulinha. Então, por isso tem coisa vazando. Só tem picareta nessa família. Só que a turma das costas quentes, né, vem tentar apagar incêndio, protegê-los, porque são todos a mesma máfia. É uma máfia que tomou o poder de assalto no Brasil. Tem seu núcleo de poder duro no STF, no Poder Executivo e como braço financeiro, tesouraria, um dos tentáculos, porque veio à tona porque quebrou e veio o escândalo que veio, o Banco Master. Sabe-se lá quantos mais eles têm para lavagem de dinheiro e tudo mais. Bom, boa notícia, já que o Lula vem destruindo a economia brasileira, as estatais, o mercado sofrendo com isso. O Carlos Bolsonaro fez uma postagem elogiando bastante o ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Economia de Paulo Guedes, Adolfo Saxida, meu amigo de longa data. Conheço o Adolfo desde quando a luta de nós, liberais clássicos, com viés conservador, enchíamos uma Kombi. Lá estávamos nós lutando. Ele agradeceu, obrigado pelo apoio e confiança, Constantino, obrigado por toda a sua luta e sacrifício em prol do Brasil, e eu respondi, estamos juntos. É boa notícia, porque saiu uma outra notícia de que o Flávio Bolsonaro estaria conversando com gente da equipe do Paulo Guedes. Gente boa, que eu conheço, gente séria, com viés liberal na economia, que é o que precisamos. De um mercado de capitais robusto, de privatizações, reforma administrativa para enxugar o Estado. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E por que é bom ver os filhos do presidente, o próprio Flávio, que é o pré-candidato, falando disso, conversando com essas pessoas? Porque, infelizmente, existe uma ala que se diz bolsonarista raiz, que repudia esse caminho liberal, que mistura Paulo Guedes com Armínio Fraga, como se tudo fosse a mesma coisa, e não é. Ainda com Lula, sobre a reunião, foi ótimo, disse Vorcário, sobre a reunião com Lula, ministros e Galípolo, do Banco Central. O Banco Central tem gente envolvida, cooptada, é sempre um risco. Qual é a jogada da turma que odeia o mercado? Demonizar o Banco Central independente,
Qual é a alternativa que eles querem? Um Banco Central politizado? Estaria todo ele na mão do Lula hoje. Alguém acha que seria melhor? Claro que não. Todo país desenvolvido, rico, possui um Banco Central independente e um mercado de capitais robusto. Todo. Estados Unidos, obviamente, como o principal exemplo. Mas Inglaterra, França, todos. Enquanto o Vorcaro achava ótimo o encontro com Lula, o que ele pensava do Bolsonaro nas mensagens? Idiota e beócio. Foi como ele se referiu a Jair Bolsonaro, que nessas horas nunca aparece, né, em troca de mensagens de corruptos. Por que será que ele é tão odiado, né, pelos corruptos? Qual era a mensagem que tinha suscitado essa reação do Vorcaro? O Bolsonaro pegou essa notícia: gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem a operação arriscada e atípica de R$500 bilhão, e comentou: vocês entenderam certo. Aqueles que tentaram impedir a operação suspeita foram demitidos, não quem tentou fazer a operação. E a operação tinha como contraparte o Banco Master. Então o Vorcaro foi lá chorar pro Ciro Nogueira, que ele trata como um grande amigo. O Olavo de Carvalho tinha resumido bem já isso, né? O Bolsonaro pode ter todos os defeitos que você queira, mas contra ele não há uma única pessoa decente, só filhos da puta. E como negar? Aliás, mais uma narrativa enterrada, né? Mas já cumpriu o seu papel, né? PGR pede arquivamento do caso das joias sauditas, no caso do Bolsonaro. Quanto tempo a imprensa ficou martelando isso? As joias, as joias, as joias. Bolsonaro era retratado como um ladrão de joias. Como um cara que... O cara fazia parte da gangue que assaltou o Louvre. Ou joalherias, mundo afora. Botou máscara, quebrou a porta da Tiffany's e saiu com um monte de joia da Tiffany's. Era a ideia que a mídia tentava passar do Bolsonaro. Acabou. Mais um caso enterrado. Como tantos, né? Importunou baleia. Quer dizer, contra Bolsonaro realmente só tem FDP, né? Não quer dizer que ele esteja isento de críticas e tudo, mas é impressionante a quantidade de filho da mãe que o odeia. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado, e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.